Dr. Flávio Gicovati, muito boa noite. Noite, Sônia. Bom, hoje e nos próximos 2 boletins, nós vamos aqui fazer um trabalho diferente. Nós vamos nos dedicar a falar de uma situação particular, porque passa o Dr. Gicovati, e que ele está abordando com muita transparência. O Dr. Gicovati foi diagnosticado com câncer, está em tratamento e, aliás, ele já está trabalhando de volta, inclusive neste momento está no consultório. Essa conversa foi gravada mais cedo e ele está no consultório, já voltou à vida normal e vai compartilhar a sua experiência conosco, né? E aliás, o que será uma grande prestação de serviço para os nossos ouvintes, porque o câncer ainda é uma doença muito estigmatizada. Bom, doutor Gicovati, nós vamos falar em 3 boletins, porque realmente tem muitos aspectos aí para falar sobre isso, mas conta pra gente como é que foi, como é que se descobriu, como é que foi o diagnóstico, exatamente o que câncer que o senhor tem. Então, você sabe, eu tenho 73 anos, né? Eu sempre tive uma ótima saúde, aliás, tinha mesmo, porque, sabe, o coração funciona bem, pressão normal, glicemia normal, sempre pratiquei exercício, sempre fui muito cuidadoso com a alimentação, quer dizer, sempre fui muito Caxias, né? Eu fui um cara disciplinado e focado basicamente na carreira, mas quase levando vida, sabe, olímpica, quer dizer, no sentido de muito cuidado com todas as minhas condições. Agora, o tumor é uma coisa que não escolhe por essa via, né? Não depende nem do aspecto físico da pessoa e nem do psicológico. É muito importante saber que não existem causas psicológicas definidas e determinantes para justificar o aparecimento do tumor, porque existem muitas lendas a respeito disso que realmente só servem para ativar e alimentar sentimento de culpa. No vírus tem o tumor, o que tem? O tumor, na verdade, corresponde a uma série de células que começam a se multiplicar de modo atípico, e isso pode acontecer em qualquer momento, pode acontecer em criança pequena, onde não existe causa psicológica nenhuma, acontece nos animais, onde também não existe elemento psicológico, né? E é vamos dizer assim, essa multiplicação atípica pega meio de surpresa o organismo e começa a, vamos dizer assim, ocupar território, ocupar espaço, né? No meu caso, é um tumor no aparelho digestivo, perto da cauda do pâncreas, ou na própria cauda, não sei direito, mas também é uma característica minha, a primeira. Eu me comportei exatamente como paciente, não como médico. Não fui especular nada além daquilo que me falaram. Ótimo. É uma coisa... O que pressupõe humildade, né? Eu pressuponho várias coisas. Primeiro, eu não sou nem um bobo. Quando eu comecei a ter uma hemorragia, eu fiquei sabendo depois, eu comecei a sentir fraco, como se eu estivesse ficando anêmico, pálido. Então aí fui parar no hospital. Primeira vez na vida, você sabe que eu nunca tinha ficado antes na vida, né? Ah, é? Nem quebrado um dedinho com aquele de Olha. criança que todo mundo gosta de quebrar para poder botar o gesso e todo mundo escrever bobagem nada disso. Nem isso. Foi realmente uma surpresa eu ficar me sentindo mal. Quando eu comecei a me sentir muito mole e muito fraco, então fui para o hospital. E no hospital, obviamente, me fizeram todos os exames e me deixaram praticamente 3 dias em jejum e fazendo todo tipo de exame até chegar claramente ao diagnóstico que havia um pequeno sangramento na região do tumor, no aparelho digestivo, e esse sangramento é que estava me esvaziando, vamos dizer assim, de hemoglobina e de sangue, e por isso a fraqueza, né? Então, na endoscopia conseguiram acabar, quer dizer, cauterizar o sangramento, me deram um monte de sangue, e aí eu voltei a ficar mais ou menos forte, e logo que me deram e que eu me senti mais forte, então começou o tratamento de quimioterapia, ainda no hospital, no 4º dia. Tudo feito muito rapidamente, né, por uma equipe médica muito competente, mas o mais importante é o seguinte: a minha postura foi de extrema serenidade. Eu primeiro eu suspeitava, porque eu não sou bobo, né? Infelizmente eu sou do ramo, então a gente tem alguma ideia de que também não pode surgir um negócio desse de repente do nada, né? Não tinha nenhum outro sintoma, quer dizer, é um problema, porque nem sempre o tumor dá sintomas precocemente, então já tinha provavelmente um certo tempo de vida aí no organismo, né? Mas eu realmente não me assustei com o diagnóstico, e é uma coisa que eu acho importantíssimo as pessoas começarem a entender. Hoje, se pensa no câncer como uma doença crônica.
e não como um diagnóstico fatal e mortal, entendeu? É uma doença crônica porque responde muito bem, a maior parte deles responde de alguma maneira aos tratamentos quimioterápicos que existem. Pode ser que nem sempre cure completamente, mas equilibra o jogo e faz com que o indivíduo tenha que se cuidar, mas que ele possa viver também mais ou menos uma vida normal, tendo algumas limitações que são não as do próprio tumor, mas as limitações às vezes da quimioterapia, que às vezes dá alguns sintomas desagradáveis e que você tem que ir a cada 15 dias, então, ir para o hospital, ficar passar um dia lá, etc., que é o único limitante que eu tenho. Uma quinta-feira a cada 2, eu passo o dia descansando e tomando remédios no Einstein, né? Nada diferente disso e nada tão grave e, obviamente, até o momento, eu fiz 2 aplicações da quimioterapia, os resultados são muito favoráveis, né? Então, que é o mais importante também, não importa quem é o tumor, como é que ele chama, o nome e sobrenome, as pessoas se preocupam muito com isso, vão lá no Google olhar um monte de coisa, tudo bobagem. O que interessa mesmo é se ele responde ou não responde bem à quimioterapia. Quem responde bem à quimioterapia, provavelmente você não vai tão facilmente morrer disso. Bom, então a serenidade aí foi o segredo para passar por esse período do diagnóstico. Muita coisa, Tânia, eu aprendi muita coisa dos meus próprios pacientes. Eu tenho 50 anos de profissão e pelo menos entre 50 e 100 pacientes eu acompanhei com a doença, entendeu? Eu vi gente que tinha que ter morrido não morrer, gente que não tinha que ter morrido morrer, vi um monte de gente ter a doença transformada em doença crônica, vi um monte de gente se curar porque era para se curar e vi um monte de gente também morrer porque tinha que morrer, porque o tumor era muito agressivo e a pessoa talvez não soube se colocar. E eu aprendi que, na verdade, você precisa de 3 coisas fundamentais para poder se dar bem com esse tipo de dificuldade, de obstáculos, se quiser chamar, que é o que eu mais penso. E, aliás, eu penso nisso para vários outros assuntos da vida também. Não é um único obstáculo quando você está casado, tem filho pequeno e decide se divorciar, você tem um obstáculo monumental na frente. Se você tem uma crise financeira na sua empresa, você tem um obstáculo monumental na frente. E dentro de obstáculos você precisa de serenidade, docilidade, quer dizer, não adianta ficar reclamando, perguntando por quê, nem nada disso, tudo bobagem, né? Porque o aspecto psicológico, se ele não influi na origem do tumor, ele é muito importante na recuperação. Sim. Muito, entendeu? Então, serenidade, docilidade, persistência. Eu acho que esses são os 3 ingredientes que mais ajudam a gente a se postar corretamente diante desse tipo de doença e dos obstáculos em geral que a gente tem que tentar enfrentar e resolver e superar. É isso, é mais um obstáculo. Bom, doutor Gicovati, nós vamos continuar com a nossa conversa nos próximos boletins. Amanhã não tem programa, na quinta e na sexta nós prosseguimos com a conversa com o Gicovati. O Gicovati vai falar sobre a importância da relação de confiança com os médicos, a disciplina no tratamento de uma doença como o câncer e também sobre a retomada das atividades. Gicovati já está na ativa de volta, vamos saber como é que funciona essa retomada. Então voltamos a nos falar na quinta-feira, tá bom, doutor Gicovati? Perfeitamente. Muito obrigada, hein? Doutor Flávio Gicovati conversando conosco. Nessa semana nós estamos fazendo aí uma série de 3 conversas especiais com o doutor Gicovati, porque afinal de contas ele passa por um tratamento aí de um diagnóstico de câncer que ele teve muito recentemente e está com muita transparência compartilhando essa experiência com os nossos ouvintes. Doutor Flávio Gicovati, boa noite. Boa noite, Tânia. Bom, ao longo dessa semana, durante 3 boletins, vamos dizer assim, nós não estamos fazendo como tradicionalmente fazemos aqui no quadro do Dr. Gicovati, em que ele responde às dúvidas dos ouvintes, porque nós estamos tratando de uma questão, uma situação em que o Dr. Gicovati está experimentando, né, a situação do diagnóstico e do tratamento do câncer. Nós começamos a falar na terça-feira, o Dr. Gicovati falou do impacto do diagnóstico, da importância da serenidade para você enfrentar a doença, enfrentando como se você enfrentasse com tranquilidade os outros problemas da vida, né? Não é nada muito diferente dos outros problemas da vida. Hoje, o Dr. Gicovati vai falar sobre a importância da relação de confiança com os médicos durante o tratamento. O senhor é médico, né, Dr. Gicovati? E aí virar paciente foi fácil ou não? Você sabe que não é difícil, porque eu realmente tenho essa característica
Sabe, a equipe médica de oncologia do Hospital do Albert Einstein é realmente tecnicamente muito preparada. Então você olha para o médico, conversa com o médico, confia no médico, você tem que deixar, dali para diante, você tem que ver ele como um aliado, quer dizer, mais um colaborador para você tentar ultrapassar esse obstáculo que apareceu na sua frente. Você tem, para trabalhar com esse obstáculo, você tem a sua, no meu caso, a boa saúde física prévia, né? Quer dizer, o fato de ter cultivado sempre boa saúde ajuda muito. Se eu tivesse diabetes, se eu tivesse todo estrupiado, provavelmente teria mais dificuldade de ultrapassar. A serenidade e a estabilidade psíquica, de você não se exasperar, de você não pensar nem de um modo pessimista, sabe, esse obstáculo é muito grande, já perdi, vou embora. É uma postura muito, derrotista e horrorosa. Também não é bom o otimismo, sabe, aquela coisa, deixa comigo, isso aí é bobagem, o pensamento positivo, vou mentalizar, vou resolver. Aí parece aqueles adolescentes que acham também que para eles nunca nada de ruim vai acontecer e que tomam um monte de cerveja e vão andar de moto correndo e acabam morrendo, né? Não é assim também, né? Não é com otimismo, com um pensamento positivo, não é nada disso. É com uma postura realista, em que você serenamente fala assim, temos aqui um obstáculo, quais são os recursos que eu disponho para tentar ultrapassar esse obstáculo, ou pelo menos criar uma força contrária a ele para empatar o jogo, que às vezes é o que mais comumente acontece em certos tumores. Quer dizer, você não se cura completamente, mas também o tumor não te mata. Fica uma doença crônica, em que você, por períodos, faz o tratamento, depois por períodos para, descansa, volta, vai e volta. E assim tem gente que fica 10, 15 anos. Tem várias pessoas com doenças, por exemplo, tumores ligados ao sangue, né, que ficam anos a fio nesse vai e volta. Isso é talvez a característica mais moderna da doença, quer dizer, vê-la como doença crônica. Então, eu disponho de uma cabeça que não é nem otimista nem pessimista, vamos dizer assim, realista. Eu tenho um obstáculo grande, mas eu tenho minhas forças psíquicas, que são serenidade, docilidade e persistência. Não é mentalizar e ficar fazendo qualquer tipo de macumba que faz esse negócio funcionar, não. E eu tenho meu corpo, que obviamente bem cuidado me ajuda, e a equipe médica, que uma vez que você confia, você se entrega. Sim. E foi exatamente o que eu fiz. Mesmo sendo médico, não fiquei olhando os exames, não fiquei perguntando nada, tudo que me mandaram fazer eu fiz, sabe? Agora bebe pouca água porque o sol está baixo, parei de beber água. Bebe muita água porque agora está bom, bebo mais água, entendeu? Tudo que falaram para eu fazer, eu fiz, não perguntei nada, só fiz o que me mandaram, né? E com absoluta disciplina e persistência. E por quê? Porque eu gostei deles, achei que eles realmente sabiam o que estavam fazendo, muito melhor do que eu, só fazem isso na vida, né? Então, eles mandam, eu obedeço. Eu viro o paciente mesmo, não quero saber. Saí do Einstein com uma pilha uma pasta grande, com todas as informações. Nunca abri aquilo, botei no armário, nunca mais vi, nem vou ver, porque não interessa. Sim. O que interessa é aquilo que eu tenho visível. Felizmente, a boa resposta é a quimioterapia. E essas duas foram suficientes para que a própria equipe médica, que no começo estava um pouco reservada em relação à gravidade, né, da doença, do meu estado, porque eu estava muito fragilizado pela anemia, todos começaram a ficar até por demais otimistas. Eu até, a única coisa que eu falei, a única interferência que eu falei foi menos, um pouco menos. Senhor... Vamos continuar aqui trabalhando com frieza e firmeza. Né? Quanto tempo, doutor Gigovati, desde o diagnóstico até agora? Então, eu fui para o hospital dia 14 de março. Então, estamos fazendo aqui mais ou menos, ou exatamente um mês. Um mês, né? Esse mês eu fiz, hoje, quinta-feira, eu estou fazendo, completando a terceira quimioterapia. Né? Os efeitos colaterais da quimioterapia, às vezes, deixam a gente um pouquinho mole, um pouquinho nauseado, mas não impedem de você retomar a vida. Então, desde que eu saí do hospital, fiquei 10 dias, saí na véspera da Páscoa, fiquei 3 dias em casa porque era Páscoa, e na segunda-feira, logo depois da Páscoa, vim para o consultório. Né?
Eu não tenho a menor vocação para ficar de pijama em casa. Não é essa a recomendação médica. Né? A recomendação médica é retomar a vida. Né? Obviamente, você teoricamente retoma um pouquinho mais devagar, mas a medicina não permite muito você fazer essas escolhas. Né? Fiz algumas mudanças, aprendi algumas coisas importantes, separar um pouquinho aquilo que eu gostava muito mesmo, das coisas que eu fiz um pouco por obrigação, por dificuldade de dizer não. Então, por exemplo, palestras, no momento cancelei todas, né? Tem que retomar, mas retomar dentro das limitações. Dentro das limitações e com humildade e sem nenhuma mágoa, viu? Eu não estou magoado com isso. Que bom. Fico muito feliz. Bom, doutor Gicovati, muito obrigada. Então, amanhã voltamos à nossa conversa aqui. O Gicovati está compartilhando a experiência dele, que foi diagnosticado com câncer, passou aí por uma fase inicial do tratamento, já faz um mês que houve diagnóstico. Ele já retomou as atividades, está neste momento fazendo a gravação do próprio consultório dele e compartilhando com muita transparência, inclusive prestando um serviço ao falar com muita transparência sobre esse assunto aqui para os nossos ouvintes. Doutor Gicovati, até amanhã. Amanhã, então. Doutor Flávio Gicovati, muito boa noite. Boa noite, Tânia. Bom, doutor Flávio Gicovati, essa semana está compartilhando conosco a experiência dele, que foi diagnosticado com câncer, está fazendo o tratamento e, no entanto, já voltou às atividades. Há um mês ele teve o diagnóstico, está passando por sessões de quimioterapia e retomou as atividades. E hoje, justamente, nós vamos falar sobre isso, sobre a importância de retomar as atividades. É claro que, inclusive, na conversa passada, o doutor Gicovati já falava sobre isso, com limitações, né? Com humildade, sempre. Como é que hein, doutor Gicovati, retomar as atividades, mas com as limitações da doença e do próprio tratamento? Então, na verdade, a limitação é do tratamento, do tratamento, não é né? da doença. Quer dizer, a doença, na verdade, continua assintomática, não tem nenhum sintoma, nenhum sintoma da doença. O que eu tenho, às vezes, são alguns sintomas da quimioterapia. E, principalmente, eles têm a ver com um pouco de enjoo, pode haver um pouco de tontura e cansaço a mais do que o usual. Em alguns dias, né, a quimioterapia é quinzenal. Em geral, no meio do ciclo, você pode passar um pouquinho pior. Né? Até o momento, mesmo na semana passada, por exemplo, que seria o meio do ciclo, eu passei bastante bem, fui capaz de tocar a vida aqui, porque, na verdade, mesmo que eu queira, vamos dizer, reduzir um pouquinho o tamanho da clínica, deixar alguns horários livres para eu descansar um pouco, etc., não é tão simples, porque eu sempre tive uma clínica muito grande e eu não posso fazer sumir, evaporar os clientes, né? Então tem que ir resolvendo esse dilema aos pouquinhos. Então, por enquanto, tem algumas semanas com um trabalho mais pesado e eu dei conta perfeitamente, né? A postura e a proposição dos médicos não é a de você ficar em casa como se fosse um doente terminal esperando a morte, entendeu? A postura é exatamente o oposto. Você retoma-se as atividades, obviamente, dentro dos limites e limitações da quimioterapia. Eu digo, eu não sou previsível por causa da quimioterapia, porque não sei quais os dias que eu vou ficar mais mole, mais sonolento, mais enjoado. Né? No começo, a quimioterapia tira um pouco, ou dois poucos, se você quiser, o apetite. Então, a gente perde um pouco peso. Também perdi o peso no hospital, um pouco, porque por 3 dias fiquei praticamente em jejum até fazer todos os exames necessários para poder completar o diagnóstico. E também porque a quimioterapia tira um pouco o apetite e porque também a comida hospitalar, mesmo sendo um hospital espetacular, como é o caso do Einstein, não é realmente igual ao da minha casa. Né? Quando eu voltei para casa, comecei a comer bem melhor. E de uns dias para cá, meu apetite está quase engordado. Eu preciso daqui a pouco já começar a tomar cuidado para não engordar. Porque eu perdi uns quilos e fiquei muito contente com a perda, na verdade. Não estou... só quero ganhar um pouquinho para ninguém ficar falando que eu estou muito chupado. Sim. Né? É só deixar crescer um pouquinho mais a barba que eu acho que resolve melhor. E eles insistem no fato de que é muito importante retomar a atividade física, que eu sempre fiz, exercício físico, nunca exercício para ficar um atleta, mas eu sempre, há 40 e tantos anos, todos os dias faço o equivalente, vamos dizer, a 1 hora de caminhada por dia. Né? Não caminhada obrigatoriamente, mas o equivalente é isso. Então,
7 dias por semana, não é brincadeira. Eu sempre levei muito a sério isso, desde que no ano de 73 o Dr. Cooper publicou o livro dele sobre a importância da atividade aeróbica sobre o aparelho cardiocirculatório. Eu comecei a fazer esse exercício e nunca mais parei, né? E isso ajuda muito na recuperação, a retomada da atividade física. Eles insistem muito nisso, os médicos, né? E a atividade profissional, porque realmente eu nunca tive grandes hobbies. Eu não poderia me aposentar nunca, porque eu sempre tive uma paixão enorme pela profissão, né? E se eu ficar sem, evidentemente, eu vou ficar muito mais deprimido, e a depressão, sim, pode contribuir muito negativamente para a evolução da doença. Então, isso não pode acontecer, né? Então, agora, também, ao mesmo tempo, você sabe, simplesmente reduzir demais, sabe, meio que sair meio do jogo, assim, ficar quase como um aposentado só brincando, fazendo uma bolinha de vez em quando, deixar de ser profissional para virar amador, e eu acho que é pouco também, porque aí também começa a deprimir. Então, tem um ponto certo, vamos dizer assim, que eu falo sempre, né? Serenidade corresponde a uma certa velocidade, né? Então, serenidade é assim: se estiver muito abaixo da velocidade ideal para você, você perde a serenidade e fica meio deprimido. Se estiver muito acima daquela velocidade ideal, você começa a ficar angustiado, né? Então, tem um ponto que não é nem para ficar angustiado, nem para ficar deprimido. Tem que achar o ritmo certo e manter a vida, né? Exatamente. E, na verdade, esse ponto é variável de pessoa para pessoa também, né? Claro. Então, o meu ponto implica em eu ficar no consultório, atender o número de clientes que eu acho razoável e deixar uns intervalinhos para dar umas descansadas, principalmente naqueles dias em que eu estou mais indisposto por causa da quimioterapia. Tudo é por causa da quimioterapia. A quimioterapia tem essa característica: ela tenta destruir o tumor, mas ela faz mal também para as células, especialmente para as células do sangue. Então, você pode se sentir meio fraco, meio mole, meio sonolento, e aí você tem que ter paciência com isso, como tem que ter paciência com tudo. Do ponto de vista, vamos dizer assim, do trabalho, é isso. Atividade física tem que haver também. Na vida familiar, eu tenho uma condição, vamos dizer assim, conjugal privilegiada. Minha mulher é uma mulher extremamente lúcida, inteligente, se comportou impecavelmente durante todo o episódio, tanto no hospital quanto agora, e ela me cuida, né? E nós vivemos um clima muito cordial. Nós que não poder sair muito, ter que ficar em casa, ter uma vida um pouco mais retraída, também para a nossa idade. Também ela é uma senhora, né? Para a nossa idade. E depois de termos feito na vida quase tudo que a gente sonhou, não é nada de tão grave. Então, estamos lá tocando a vida com muita alegria, ficando bastante em casa e sem nenhuma frustração por causa disso. Muito bom, doutor Gicovati. Olha, parabéns pela coragem, inclusive, de compartilhar essa experiência com os ouvintes. Mas é importante, porque, é importante, na verdade, né? As pessoas têm que perder um pouco o medo desse diagnóstico dessa doença e têm que se posicionar corretamente, quer dizer, nem ingenuamente com otimismo de bobo e nem dramaticamente com pessimismo. Tem que se colocar com firmeza e usar todos os aliados. Os aliados são a saúde da gente mesmo física, a boa disposição mental e a aliança com uma equipe médica que te desperte confiança, para a qual você se entrega sem ficar questionando. Assim como no avião, não adianta entrar no avião e ficar perguntando para o piloto se ele está indo bem, se ele está indo mal, o que ele tem que fazer ou não. A gente senta na cadeira e torce para que ele faça tudo direitinho. Né? Muito bom. Doutor Gicovati, em nome de todos os ouvintes, torcendo aqui para que o senhor passe logo por esse tratamento e retome os 100% das atividades, sem limitações. Eu espero também. Né? Mas mesmo se tiver alguma limitação, não vou que fazer. seja. Muito bem. Então tá bom, doutor Gicovati volta na semana que vem no esquema tradicional aqui do quadro, respondendo às dúvidas dos ouvintes. E se você tem alguma questão, né, você está passando por alguma situação, quer tirar a sua dúvida com o doutor Gicovati, você pode participar, mande a sua pergunta. O e-mail é gicovate@cbn.com.br. Retomamos então o quadro na semana que vem.